queria começar com a notícia que deveria ser a notícia mais importante do dia. A notícia que deveria nos escandalizar, nos chocar, mas que em breve já vai estar esquecida, infelizmente. E eu começo com uma pergunta. A sua vida vale igual a do outro? A vida do outro tem o mesmo valor que a sua? É claro que a gente vai rapidamente se apressar em responder sim, se nós desejamos, de fato, sermos humanos. Essa é a resposta que a gente dá, claro, a vida de todo mundo vale igual. Mas essa não é uma pergunta que a gente responde com palavras. A gente responde com gestos, com atos concretos. E no Brasil, as vidas não valem do mesmo jeito, não são iguais. Nessa semana, a primeira semana de governo Lula, como eu disse, o discurso do novo ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi muito marcante, muito emocionante, quando falando a minorias ou a pessoas colocadas numa condição de minoria, ele disse: vocês são valiosos, vocês existem e são valiosos para nós. Falou às mulheres pretas, aos homens pretos e falou a diversas outras pessoas. Vocês existem e são valiosos para nós. E veja o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. A polícia confundiu um pedaço de madeira que estava na mão de um homem com um fuzil e matou esse homem. Imagina que esse homem fosse um executivo de pele branca no quintal da casa dele ali, mexendo em objetos, organizando o jardim em volta da piscina, com um pedaço de madeira na mão e fosse morto pela polícia. Seria um escândalo se esse homem branco, morador da Zona Sul do Rio ou dos Jardins em São Paulo, fosse morto pela polícia. Só que não era esse o local do crime. Esse homem, que é o Dierson Gomes da Silva, ele é um catador de material reciclável, estava no quintal da casa dele, na Cidade de Deus, mexendo no quintal, com um pedaço de madeira na mão. Um homem pobre, negro, que foi morto pela polícia. Não existe morte por engano. Existe morte por falta de preparo, por falta de treinamento. Existe morte por descaso, existe morte por preconceito. Se um homem branco morre nessas condições em qualquer bairro chique do Brasil, seria um escândalo. No Rio de Janeiro, o Dierson é um de muitos outros que já morreram assim, nessas condições. Mais uma pessoa negra que morreu no Brasil, mais um pobre trabalhador que morreu no Brasil, confundido com marginais. Porque essa é a regra, confundir essas pessoas com marginais. Então, é essa pergunta que eu coloco hoje aqui na abertura do Entre Nós. A gente ainda hoje vai trazer as informações do Rio de Janeiro sobre a investigação desse caso, porque a gente só efetivamente vai avançar como país um dia que todas as pessoas, negras e brancas, ricas e pobres, se escandalizarem com uma morte como essa. Imagina se o Dierson fosse alguém da sua família. A vida do outro vale tanto quanto a sua? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias e é por isso que eu abro Entre Nós com esse assunto hoje, porque a gente tem sim que se escandalizar quando algo assim acontece. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a polícia do Rio de Janeiro, eles têm que ser cobrados por mortes de trabalhadores assim, por preconceito, por falta de preparo, por descaso. Isso não pode ser banalizado, embora seja, mas não pode ser banalizado no nosso país. Daqui a pouquinho a gente volta, vai direto ao Rio falar sobre esse caso, então, do Dierson, morto dessa forma absurda e revoltante. Vai agora até o Rio de Janeiro para falar do caso que eu tratei aqui com vocês logo na abertura do Entre Nós, o caso de um catador de material reciclável que foi morto, entre aspas, por engano. A polícia explicou que foi um engano, confundiu um pedaço de madeira com um fuzil e um trabalhador foi morto. A Gabriela Morgado acompanha a investigação desse caso. Adriana, a Polícia Militar disse que instaurou agora um procedimento para poder apurar o que aconteceu durante uma operação da PM hoje na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, onde esse catador morreu. O nome dele é Dierson Gomes da Silva, de 51 anos, e ele estava no quintal da casa dele quando acabou sendo atingido e morreu. Ele morreu no local, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar diz que, de acordo com os policiais do batalhão de Jacarepaguá, uma equipe se deslocava pela localidade conhecida como Pantanal quando se deparou com um homem conduzindo o objeto que, segundo os agentes, aparentava ser um fuzil pendurado em uma bandoleira. Mas as imagens depois mostraram que era apenas um pedaço de madeira amarrado em uma bandana e não uma arma. Os policiais acabaram efetuando os disparos e esse homem morreu.
A nossa reportagem conversou com a irmã da vítima, a Denise da Silva Ribeiro, que acusa a polícia de não ter preparo para atuar na comunidade, e ela afirma ainda que ele era um catador de recicláveis que tinha problemas mentais. Passou corona, passou tantas coisas, meu irmão não morreu. Aí agora vai morrer baleado dentro de casa. Baleado dentro de casa. No quintal de casa, com a quantidade de tiro, não viu? Que polícia é essa que não está preparada para a situação? Muito tiro. Na internet, pessoas que conheciam Gerson também criticaram a ação da polícia e disseram que ele tinha o costume de andar com esse pedaço de madeira preso no corpo. Agora a Delegacia de Homicídios da capital também investiga o caso e já fez perícia no local para saber exatamente o que aconteceu. Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada com o objetivo de prender criminosos, apreender armas e recuperar veículos roubados. No fim da ação, apenas um fuzil foi apreendido. Então vamos só dizer o óbvio. Pedaço de madeira não atira. Ninguém atirou contra a polícia. Confundiu como? Olhou, confundiu, atirou, matou. Foi isso que foi feito. Então, o drama dessa família e o apelo, o desespero dessa família, no que a gente acabou de ouvir, de que foi falta de treinamento, é o mínimo para explicar isso. Mas é a falta de treinamento somada ao preconceito, à marginalização dessas pessoas. Porque o cara estava com um pedaço de madeira na mão, não atirou contra ninguém. Um catador de reciclável. A coisa mais natural você vê pelas ruas as pessoas que estão catando material reciclável, tentando dar uma finalidade para o lixo que nós produzimos, eles terem um pedaço de madeira, um pedaço de cabo de vassoura, que auxilia, inclusive, para revirar o lixo. Então, assim, como é que confunde um pedaço de madeira com um fuzil? Sem que a pessoa tenha disparado nenhum tiro, porque um pedaço de madeira não atira. Para começar o treinamento pelo básico, então. Obrigada, viu, Gabriela, pelas suas informações, de toda a equipe da Band aí do Rio, para ficar atenta a esse assunto, para a gente continuar acompanhando e não banalizar mais uma morte de um trabalhador.